Meu nome é João Paulo Nogueira Ribeiro, sou médico idealizador do Instituto Horas da Vida, uma ONG que viabiliza o voluntariado na saúde para pessoas carentes, e também personagem de São Paulo. A minha infância foi numa cidade bem pequenininha no sul de Minas, uma cidade de aproximadamente 30 mil habitantes, e tive uma infância muito tranquila, mas onde eu tive a liberdade e a oportunidade de crescer com bons exemplos, né? Acho que ali foram plantadas as primeiras sementes do voluntariado, da importância do outro, da filantropia, do respeito, do carinho e de muito amor. A medicina começou a fazer sentido para mim desde quando eu era criança. Acho que numa das consultas que eu fui com a minha mãe, ela era paciente na ocasião, e eu vi o brilho dos olhos do médico, o brilho dos olhos dela, aquilo ali me tocou de uma certa forma. Eu falei, é isso aí que eu quero fazer. Além de clínico, eu sou geriatra e escolhi essa especialidade pelo carinho, pela admiração que eu tenho com os pacientes idosos. Eu estou em São Paulo desde 1999, vim para cá para minha especialização na medicina, para fazer as residências médicas. Eu tive uma relação muito boa com a cidade desde o início e me sinto parte desse todo e fui muito bem acolhido. Antes do projeto existir, eu já fazia atendimentos voluntários no meu consultório, né? Eu acho que é comum o médico, o profissional da saúde que passa a atender muitos pacientes em situação de vulnerabilidade social na sua formação, retribuir de alguma forma, né? Então, eu fazia atendimento no consultório, já tinha participado de alguns mutirões. Isso é uma coisa comum na prática da saúde. O meu trabalho na Unifesp é ligado com os alunos e com o centro de pesquisa. É muito gratificante você poder ter oportunidade de estar sempre se reciclando e em contato com pessoas mais jovens que te desafiam e estimulam o crescimento. A minha vida foi se tornando um certo malabarismo aí para fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Mas eu não encaro como um trabalho, né? Na verdade, é muito mais uma satisfação. Então eu consigo me organizar bem nas minhas frentes profissionais e ter o tempo para cuidar de casa, né? Eu acho que são valores pessoais que são compartilhados dentro da minha família, que me apoiam bastante e participam comigo de muitas atividades, né? Então, por vezes, se eu tenho um mutirão, se a família está junto, eu consigo compartilhar e trazer essa convivência para perto de mim e para perto da minha família. A ideia de fundar o Instituto Horas da Vida, na verdade, ela já existe há algum tempo, mas ela se tornou a realidade no final de dezembro de 2012. Né? Eu percebi que já fazia atendimentos voluntários no meu consultório, que é comum um profissional da saúde já fazer isso também. E aí a gente teve a ideia de estruturar uma plataforma digital que pudesse viabilizar e facilitar o voluntariado na área da saúde. E assim nasceu o Instituto Horas da Vida. O Instituto começou, na verdade, de um convite aí, a ideia já havia sido formatada há algum tempo, mas um convite para um lançamento em 48 horas. Né? Há um tempo atrás, eu e o meu sócio Rubem Ariano, a gente tinha montado uma plataforma de agendamento online de consultas e a gente resolveu doar essa tecnologia para o Horas da Vida para facilitar o profissional que doa essa hora de atendimento e a pessoa carente que tem dificuldade de acesso. Né? Começamos com 5, 6 médicos na ocasião e a primeira ONG a fazer parte foi a Fundação Baquiana do maestro João Carlos Martins. Funciona da seguinte forma: de um lado, os profissionais de saúde se cadastram na plataforma que é horasdavida.org.br, passam por uma validação junto ao Conselho de Classe, ao CRM, e do outro lado, ONGs fazem o seu cadastro também de acordo com um certo critério. Né? Uma vez que pessoas assistidas pelas ONGs precisam de um atendimento médico, existe uma verificação se elas estão cadastradas no SUS,
Se elas tentaram o atendimento no SUS e não conseguiram, aí elas estão aptas para fazer um pedido de consulta aqui no Horas da Vida. O nosso recorte de atuação é a atenção básica, onde estão 80% dos problemas de saúde, né? Mas a gente precisa desses critérios para que o Horas da Vida não seja interpretado como um plano de saúde ou como um substituto do SUS, né? A gente está aqui para diminuir os intervalos que o sistema público acaba oferecendo. As pessoas acreditaram na ideia, ficaram bastante bem impressionadas, mas sempre com aquela questão do desafio, será que isso vai funcionar, né? Porque a consulta foi doada e depois da primeira consulta surgiu a necessidade de um exame. A gente usa a prática aqui do uso racional de exames só para de fato quem precisa, né? Mas para algumas pessoas vai ser necessário. E aí houve uma busca de parceiros no mercado de saúde que foram se acoplando ao Instituto. Então hoje, felizmente, além dos voluntários, a gente conta com os principais laboratórios que dão exames de imagem e exames laboratoriais de sangue, urina. A gente conta com óticas, universidades, farmácias, a indústria farmacêutica doando medicamentos também. Então o Instituto ficou como um hub bem sólido para cuidar de toda a jornada do paciente. A escolha por atender ONGs veio logo no início da criação do Instituto Horas da Vida, porque surgiu a necessidade de ter um critério mais formal para entregar essas doações. Era muito difícil no início saber para quem dar, quando era aberto, e pessoas que se considerassem na condição de vulnerabilidade podiam entrar em contato e pedir um atendimento do Horas da Vida, né? Ficou difícil, ficou talvez um pouco injusto, né? E aí um dos conselheiros trouxe a ideia da gente credenciar ONGs, outras ONGs, para poder participar. Atualmente são 12 ONGs participantes. A gente tem algumas ONGs em fila de espera, mas uma preocupação em sempre manter o balanceamento no número de voluntários e no número de ONGs, para que esse atendimento aconteça e a gente não esteja só mudando a fila do SUS de lugar. As ONGs participantes do Horas da Vida hoje estão basicamente em São Paulo, capital, e algumas em Curitiba, né? São de todas as naturezas, de todas as atividades, né? E contemplam aí pessoas de todas as faixas etárias, né? Incluindo, por meio de algumas ONGs, pessoas com necessidades especiais. O principal atendimento é a atenção básica, né? Que são consultas com dia e hora marcada, e a realização de exames e doação de óculos, né? A gente tenta filtrar num processo de triagem para que casos mais complexos não entrem no Instituto. Porque o Instituto tem uma preocupação muito grande no alinhamento da expectativa e entregar o que ele promete. Os beneficiários do Instituto, então, são, além dos pacientes propriamente cadastrados em cada ONG, são seus familiares, né? A gente entendeu ao longo do tempo que uma doença não acomete só uma pessoa, acomete muito o seu entorno e a sua família. Então a gente ampliou esse benefício para os familiares e para as pessoas que trabalham nessas ONGs também. A atuação do Horas da Vida começa com a realização de um mapeamento populacional nessas ONGs, né? Muitas vezes, antes deles solicitarem as consultas, a gente aplica um mapeamento populacional para conhecer essa comunidade, sexo, faixa etária, os principais problemas de saúde que acometem essas pessoas, para a gente levar a primeira educação e depois oferecer as consultas. Existe uma maneira muito estruturada hoje da gente conhecer o perfil dessas pessoas, né? E são dados que nos ajudam estrategicamente no cadastramento de novos parceiros e no convite de novos profissionais para oferecerem consultas para as ONGs. O perfil das pessoas que são atendidas no Horas da Vida hoje varia bastante, né? Desde crianças a idosos, pessoas com características, com necessidades especiais. E a gente, quando vai conhecendo um pouco mais essa comunidade, a gente percebe que a necessidade é muito primária, na maioria das vezes. Então, ações como ensinar a lavar as mãos, a escovação dentária,
o programa de vacinação, lembrar as pessoas que têm que tomar a vacina, lembrar do protagonismo de tomar as medicações na hora correta e de participar dos eventos e frequentar as consultas, já faz uma diferença muito grande. Falando do braço de educação em saúde do Horas da Vida, ele funciona da seguinte forma. Por meio do mapeamento populacional, a gente conhece a demanda, conhece as necessidades que as pessoas têm. E aqui os voluntários que muitas vezes não têm horas para atender nos seus próprios consultórios, vão até as ONGs para realizar as palestras, né? Esse é um braço muito importante porque é um braço educativo, onde palestras como cuidados com a pressão, com diabetes, com protagonismo que as pessoas precisam ter, com doenças sexualmente transmissíveis, gravidez precoce, higiene, são temas muito comuns e que o Instituto já realizou vários ciclos de palestras. As palestras contribuem também no bom funcionamento do sistema público de saúde, né? Hoje, existem dados que comprovam que mais de 80% das pessoas que vão a um pronto-socorro não precisariam estar lá. O Instituto também, no seu ciclo de palestras, consegue orientar as pessoas de como funciona, quais são as portas de entradas corretas, o que faz uma unidade básica de saúde, o que faz uma unidade como AMA, um hospital, para que as pessoas consigam entender e se direcionar de acordo com as suas necessidades para os locais mais adequados. Hoje fazem parte do Instituto, além dos médicos, em 35 especialidades diferentes, todas as profissões da área da saúde, como dentistas, psicólogos, fisioterapeutas e as outras profissões também. No início, além de mim, haviam mais 5 ou 6 colegas médicos, né? E hoje mais de 2.500 voluntários doam horas regularmente aqui na capital de São Paulo e numa filial em Curitiba. A doação de horas ela acontece onde o médico doa uma hora no próprio consultório dele e recebe o paciente triado para a especialidade dele no dia e hora que ele pode atender. Essa doação acontece também por meio de realização de mutirões e um braço bem estruturado de educação em saúde, onde a gente organiza ciclos de palestras e aulas nas instituições. Todo profissional de saúde que estiver vendo essa matéria agora pode entrar em contato aqui no horasdavida.org.br, no link de profissionais e cadastro e pode fazer parte. É importante ressaltar que a área de atendimento principal do Horas da Vida é São Paulo e Curitiba. O Instituto aceita voluntários além da área médica nas outras profissões de saúde, né? Principalmente dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, as outras profissões, tá? Mas principalmente dentistas. Em relação aos atendimentos por meio de mutirões, não existe uma frequência exatamente bem determinada. Os atendidos aqui no Horas da Vida passam por algumas consultas, né? Alguns, 1, 2, 4, alguns ciclos de 10 consultas, que é muito comum na psicologia e na odontologia, né? Hoje, com um pouco mais de 4 anos de duração, a gente já realizou mais de 40 mil atendimentos. A estrutura do Horas da Vida é uma estrutura muito enxuta, porque a gente usa a ideia de economia compartilhada, né, de aproveitar tudo que já existe, né? No nosso escritório aqui são 7 pessoas trabalhando e em Curitiba 1 pessoa, né? Então, hoje, com tecnologia, economia compartilhada, a gente consegue fazer muito com um time bem reduzido. Apesar do time ser reduzido, aqui as pessoas trabalham muito mais do que dedicação, trabalham com a alma mesmo, né? Quando você tem um propósito muito forte, você consegue medir entregas muito grandes e uma satisfação tanto para quem recebe quanto para quem doa.
Em relação aos atendidos, né, a gente tem muitos depoimentos, né, muitas histórias, tanto de quem doa quanto de quem recebe, né. É comum acabar uma consulta e o médico ligar para agradecer por participar do programa, né. E também a gente recebeu um abraço ali do atendido no pós-consulta, que de alguma forma a gente conseguiu ajudar a mudar de patamar a vida dessa pessoa, né? Cada história é única, né? São hoje, felizmente, já milhares de histórias, né? Mas tem muitas histórias impactantes, como a do Mikael, um menininho que chegou pra gente com uma queixa de autismo, que ele sofria bullying na escola, não conseguia aprender, e estava aguardando uma consulta de um especialista há mais de 6 meses, né? Ao entender um pouco melhor, olhar para ele, entender a queixa dele, a gente percebeu que, na verdade, ele era míope. Ele não enxergava, né? Ele tinha 9 graus de miopia, tinha um campo visual de pouco mais de 10, 15 centímetros, né? Então foi entender bem o caso, conseguir uma consulta simples de oftalmologia, uma ótica que doou os óculos e no acompanhamento ele se mostrou uma criança completamente normal. O trabalho do Horas à Vida muitas vezes é difícil de explicar, né? A gente cansa de receber pessoas aqui que quando entram, olham o escritório, não, mas é aqui que acontece tudo isso, né? Na verdade, é por meio daqui que acontece tudo isso. A gente tem uma equipe bem enxuta que acaba orquestrando toda a conexão entre os voluntários e os pacientes que recebem, né? Mas para que esse encontro seja efetivo, existe um trabalho muito grande de toda a equipe para preparar muito bem o paciente, para que ele seja bem triado, para que ele seja orientado, para que ele seja preparado, para que ele saiba se locomover até o consultório no dia e hora marcada, e do outro lado do profissional também que vai receber, para que esse profissional também seja lembrado da consulta, seja lembrado das premissas do Horas à Vida, da humanização, do uso racional de exames, para que esse atendimento de fato seja transformador. O ciclo de atendimento do Horas à Vida começa lá na ONG, quando um paciente que pertence ao SUS tentou um atendimento no SUS e não conseguiu, ele procura o serviço social dessa ONG e faz uma solicitação de consulta. Esse pedido cai para um voluntário triador para entender qual a queixa e qual o especialista mais adequado para ser encaminhado. Uma vez que isso é feito, existe até uma geolocalização para facilitar o encontro do paciente e do médico. Esse paciente ele recebe uma orientação de como se preparar para a consulta. Uma vez que a consulta acontece, no pós-consulta, uma equipe do Horas à Vida se assegura que esse paciente vai conseguir realizar os exames quando forem pedidos e obter os medicamentos quando forem prescritos, né? O Instituto Horas da Vida, ele no início, ele se mantinha por recursos próprios. A gente, enquanto sócios fundadores, tirava dinheiro do bolso para fazer essa ideia crescer. Mas felizmente, ano a ano, ele vem se profissionalizando e hoje mais de 70% da receita acontece pela venda de serviços e realização de mutirões, por exemplo, que a gente consegue vender para o mercado e ter a manutenção do Instituto. O Horas à Vida foi crescendo e se estruturando. Hoje ele tem um conselho consultivo que tem 14 membros de várias áreas e competências diferentes do mercado, mais um programa de auditoria externa independente que ajuda a dar credibilidade em tudo que ele faz. O conselho se atém à atuação no planejamento estratégico, gestão e planejamento de contas e visão de futuro para crescimento. Eu tenho uma satisfação muito grande no desenvolvimento desse trabalho, né? Mas as expectativas são maiores, né? O sonho grande é de transformar o Instituto Horas da Vida numa metodologia que possa ser replicado em todas as capitais, nas principais cidades do país, né? O outro sonho que está cada vez mais perto, mas ele ainda não foi realizado, é a integração do público e do privado. Eu acho que falta aqui uma aproximação maior entre as duas esferas, né? Elas precisam entender que elas podem conviver de uma forma harmônica, né? E trazer um ganho muito maior para a sociedade, né?
O Instituto hoje está em vias de firmar uma parceria com entidades públicas para parte da doação que a gente muitas vezes não consegue entregar para as ONGs, oferecer para integrantes do SUS. O Horas da Vida ele se organiza por meio de uma plataforma digital e dos seus canais em redes sociais. Essa é uma frente que eu acho que a gente ainda pode crescer bastante. A interação ainda é pequena, eu acredito que a divulgação e a interatividade pode ser muito rica nesses canais. Porque aqui a gente tem profissionais que muitas vezes não têm consultório, ou estão fora da área de atuação de São Paulo, que podem entrar para fazer uma palestra, para fazer uma divulgação, para fazer um bate-papo de orientação. E hoje é muito fácil, todo mundo tem um celular, todo mundo tem acesso à internet, pode se conectar do outro lado para participar e pelo menos começar a buscar conceitos de educação em saúde, de como o SUS funciona e de como pode ser protagonista de um lado e como pode ser voluntário do outro. O atendimento médico precisa passar por uma reflexão enquanto à humanização. A medicina ela evoluiu muito rápido nos últimos anos e de uma forma de super especialização e muita fragmentação, né? Hoje tem especialista para todas as áreas, mas o médico precisa relembrar que ele é especialista em gente, né? Que ele não cuida de um órgão e não cuida de uma doença, que ele cuida de uma pessoa, né? Eu acredito que todo médico, todo profissional da saúde tem isso na sua vocação, tem isso quando ele faz a escolha, né? Mas por vezes o sistema, a metodologia de mercado vai distanciando de certa maneira, né? O Instituto Horas da Vida, ele tem a felicidade de facilitar e proporcionar reflexão para esse reencontro com a humanização. A carência por saúde é muito grande, de fato. Eu sou um apaixonado pelo SUS, acho conceitualmente um sistema fantástico. Tem questões de gestão, questões de subfinanciamento, mas enquanto programa universal é um dos maiores do mundo, né? Eu acho que falta também uma educação em saúde para que o usuário tenha melhor acesso, saiba utilizar melhor a ferramenta do SUS, né? E falta também um pouco de protagonismo, né? O sistema, de uma certa forma, é muito paternalista, né? As entregas são todas muito facilitadas ali para o paciente quando ele precisa. Acho que falta o outro lado do paciente estar mais engajado, ir atrás das suas necessidades, conhecer um pouco mais para se assegurar dos seus direitos, mas dos seus deveres também enquanto sistema de saúde. A mensagem que eu gostaria de passar para quem tem um projeto em mente, mas ainda não conseguiu colocá-lo de pé, é para não desistir, né? Eu acho que a primeira coisa é você ter fé e acreditar nas suas convicções, nas suas verdades, nos seus valores e colocar isso em prática. E quando você tem uma boa ideia e ela de fato ela é verdadeira, uma hora ela vai acontecer, né? Eu tenho um paciente que tem 93 anos que sempre me fala, olha, só dá errado quando você para, né? Então acho que é bom a gente não parar e continuar. E para finalizar, eu queria fazer um pedido para todo mundo que está assistindo esse programa agora, de divulgar o Horas da Vida. Divulgar já é uma forma de ajudar. Às vezes, se você contar para o seu médico, para o seu dentista que o programa existe, esse médico, esse dentista, esse profissional de saúde pode se interessar, pode procurar a nossa plataforma que é horasdavida.org.br e pode atender pessoas. Então, a simples divulgação que você que está aí em casa agora e está vendo a gente pode fazer, vai fazer a diferença na vida de alguém. E para quem é pessoa física ou empresa e quer apoiar ou patrocinar o Instituto, é muito simples também. Você pode entrar no nosso site, que é horasdavida.org.br e fazer a sua doação.